Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos dar início às nossas videoaulas sobre a disciplina. Gostaria de lembrá-los que essas duas primeiras videoaulas serão revisionais, lembrando lá dos assuntos que foram discutidos em sala de aula, beleza? Então, retornando lá à nossa discussão sobre o que é a natureza humana. Na prática, quando nós fazemos essa pergunta, ou todas as outras perguntas feitas pelo homem, parece ter uma única ligação, à própria humanidade. Então, basicamente, podemos apontar que a natureza humana leva-se em consideração os nossos questionamentos, as nossas subjetividades, as nossas ações diante da realidade, a nossa necessidade de investigar, de descobrir, de sistematizar e conhecer o mundo e sua própria existência. Basicamente, o conhecimento para nós seres humanos aparenta ser natural e instintivo. O ser humano, na prática, é uma unidade e uma totalidade. Portanto, é inadequado se desenvolver doutrinas diversas sobre o ser humano. Uma científica e uma filosófica, uma secular e uma religiosa, uma psicológica e uma sociológica. O ser humano é tudo isso e muito mais. É uma unidade indivisível. Todos os métodos que são utilizados para estudar o ser humano acabam contribuindo para a mesma imagem desse animal racional. Muitos de vocês me perguntaram em sala, o que é o ser humano, professor? É uma unidade? É uma totalidade? É um indivíduo? É o coletivo? É a sua parte física, mental, psicológica, espiritual? Na prática, gente, o ser humano é todas essas características, são todos esses aspectos. Não há um ser humano que não faça parte de uma coletividade sendo um indivíduo. Não há um ser humano sem a sua parte física e mental e psicológica, espiritual e assim por diante. O ser humano, ele é um amálgama, é a soma de todos esses fatores que nós estamos discutindo aqui. Questionar qual a natureza humana é fazer uma pergunta sobre o próprio autor. Qual é a sua natureza, aluno? Qual é a sua natureza, espectador? Basicamente é como se nós nos olhássemos em um espelho e passamos a racionalizar a imagem que nós estamos vendo. É a nossa própria imagem. Então pensar o que é o ser humano é pensar quem somos nós em si. Professor, e quando é que esse questionamento surgiu? Como é que tudo isso começou? Na prática, gente, a gente tem que pensar um pouco aí da parte biológica, né? Foi um processo lento e gradual de construção de conhecimento, tomando por base superstições e a liberdade de pensamento. Nesse processo, ampliamos e transcendemos os limites dos nossos corpos, do ambiente que estava ao nosso redor, da nossa mentalidade, explorando novas realidades que nós mesmos construímos. Eu me lembro bem que algum de vocês disse, professor, o ser humano é o animal que pensa, é o animal racional, é o que toma a razão e a racionalidade, a capacidade de refletir, de construir juízos, de dominar e modificar a natureza. Mas basicamente nesse processo, ele não tem uma superficialidade tão grande assim. Na prática, quando nós falamos que o ser humano é um animal racional, nós estamos nos debruçando apenas em um pequeno aspecto da humanidade. O homem tem a posse e a utilização da razão, sim, para refletir, para produzir juízos, etc. Mas também para elaborar conceitos, ideias e novas realidades. Todos esses atos do ser humano, de conhecer, de refletir, de raciocinar sobre si e sobre os demais, acaba sendo expandida também junto com a capacidade de conhecer e compreender a si mesmo. Como ser racional e pensante, o ser humano ele atravessa, ele vai além dos limites impostos pelas fronteiras do nosso corpo, pelas fronteiras da nossa mentalidade, da nossa maneira de pensar. Criam-se novas coisas, tornam-se essas coisas novas capacidades, criando, recriando, modificando e aperfeiçoando aquilo que é o ser humano. Então pode-se dizer que o ser humano não é algo fixo, mas algo que está em constante construção. Pessoal, é necessário entender também que o ser humano ele é diferente dos outros animais. O homem tem uma ação consciente, finalística, livre e responsável.
as relações do homem com a natureza e com os outros homens criam um complexo de relações práticas e sociais, um mundo de finalidades que constitui a textura da história humana e torna-se a verdadeira natureza da humanidade. Então, o que nos diferencia dos animais não é somente a nossa capacidade de pensar, as questões físicas, fisiológicas, os pelos nos nossos rostos, o dedo opositor, a capacidade de andar de maneira bípede. Não. O ser humano ele é muito mais profundo diante da complexidade que ele é e comparado a outros animais. Na prática, o ser humano ele vai além das sociedades, das tecnologias, das ciências, das filosofias, de tudo que é conhecimento, de tudo que é materialidade que foi produzido por ele. O ser humano ele criou essas coisas com uma finalidade e talvez essas finalidades não se perpetuem com o tempo. Ao longo do passar dos anos, nós vamos tendo novas necessidades, novas finalidades, e isso vai fazer com que a própria natureza humana se modifique junto com ela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer os exercícios revisionais enviados lá na plataforma Poliedro, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.